Olá a todos, bem-vindos ao canal O Caminho. Espero que esteja tudo bem convosco, que tenham passado uma semana cheia das bênçãos de Deus. A você que está aqui pela primeira vez, quero convidá-lo a inscrever-se, ou se já me acompanha e ainda não se inscreveu, quero convidá-lo também a inscrever-se no canal para que assim possamos todos crescer e levar a Palavra de Deus cada vez mais e mais a mais pessoas, para que elas também conheçam a verdade da Palavra de Deus e assim sejam libertas de todos os problemas, todas as circunstâncias e passem a ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Também quero convidá-lo a deixar o seu like para que assim possamos ver se realmente a Palavra de Deus que está a ser levada até vós está a ser de acordo com o que vocês pretendem, e gostaria de saber também, através do vosso like, se realmente é aquilo que Deus tem trazido no meu coração, também está a moldar os vossos corações. Hoje quero trazer até a vós uma palavra de Deus que é muito complexa e tem trazido muitas dúvidas a muitos cristãos e por vezes os leva a questionar: será que é, será que não é, será que é assim? Então eu hoje quero esclarecer um pouco sobre essa situação, que é: pode um crente ficar possuído pelo demónio? Isso tem gerado muitas questões. Após a pessoa receber Jesus Cristo, ela se torna um novo convertido. Recebeu Jesus e também recebeu uma porção do Espírito Santo. E onde o Espírito Santo de Deus habita, não pode habitar demónios. Ou está o Espírito de Deus, ou está o Espírito demoníaco. A questão que se põe é que muitas pessoas recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, se tornam novos convertidos, mas não querem de maneira nenhuma, por vezes, fazer e praticar a Palavra de Deus tal como ela está escrita e tal como Deus deseja que ela seja praticada. Ou seja, fazer uma abstinência do pecado. Ou seja, procurar o mais possível andar de acordo com a Palavra de Deus e abominar o pecado. Pecado esse que faz com que, ora, eu ao pecar, o que é que está a acontecer? Está a acontecer que o Espírito Santo, logo o nome diz tudo, Espírito Santo, ele é Deus, e onde o Espírito Santo habita não pode existir pecado. E se há pecado, o Espírito Santo de Deus não pode estar lá. E por vezes, por isso é que às vezes nós ouvimos dizer que há uma igreja onde as pessoas vão e não se sente o poder do Espírito Santo. E a questão é que o Espírito Santo de Deus está lá. Só que a natureza do pecado ela é tanta porque as pessoas não se arrependeram ainda genuinamente, ainda não andam a praticar a Palavra de Deus como Deus assim o determina, e por vezes também não dão reverência ao Espírito Santo de Deus. Então, ele está lá, mas nada pode fazer. É o mesmo que acontece com o cristão. O cristão tem uma porção do Espírito Santo, mas se não lhe der a reverência, se não fizer dele o Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo nada pode fazer. Está ali, mas nada pode fazer. E o que é que acontece? Acontece tão pura e simplesmente que o diabo, ele não dorme, ele veio para matar, roubar e destruir. E por vezes a pessoa recebeu Jesus e pensa que, pronto, a partir de agora sou um novo convertido, já nada me vai acontecer, já não há problema nenhum. Não é bem assim. Porque nós podemos ver, através da Bíblia, que se o cristão não tiver atenção e cuidado com o pecado e se não tiver a sua caminhada em Jesus Cristo, vai ter problemas. E vamos ver em Lucas 11. Versículo 24 diz assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso,
E não o achando, diz: tornarei para a minha casa onde saí. E chegando-a, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. O que é que nós estamos a ver através da palavra de Deus? O cristão recebeu Jesus. Deus limpou a sua casa. Ficou adornada. Ficou preparada. Então, o que é que Deus pretende? É que essa casa limpa e adornada seja preenchida com a palavra de Deus, buscando diariamente comunhão com Deus. Então a casa vai estar ocupada. Ocupada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Porque eu busco a Deus, então estou cheio da palavra de Deus e aí nada pode entrar, porque está a casa cheia. Você tem um copo de água cheio. Se meter mais água, ela vai entornar. Já não cabe lá mais. É a mesma coisa que acontece com o seu coração. Recebeu o poder do alto, recebeu uma porção do Espírito Santo, tem a sua casa varrida e adornada, está cheia, Satanás já não pode entrar. Mas, se o cristão não tiver cuidado, tem a casa limpa e adornada, mas não se preocupou em ter comunhão com Deus, não se preocupou em ler a palavra, não se preocupou em encher-se da unção de Deus, do Espírito Santo de Deus, buscando, louvando em línguas, orando, falando com Deus, não se preocupou com nada disso. E, além disso, deu a possibilidade de, através do seu acho, através do eu também sei, eu também penso, eu também acho isto e acho aquilo, começou a achar achos e começou a caminhar novamente pelo mundo. Então o que é que acontece? Acontece que o demónio que saiu encontrou a casa vazia, embora esteja limpa e isso tudo, mas está vazia. Então ele, olha, está vazia, vamos entrar. Porque se o cristão não está buscando a Deus, é muito fácil cair em pecado. Ou porque julgou, ou porque apontou o dedo, ou porque falou mal, ou porque cometeu atos impraticáveis que à luz dos olhos de Deus é pecado. Então o diabo, os demónios vêm e tomam novamente posse. Entram novamente no cristão. Ou seja, é o repossesso. Possessão é uma coisa e repossesso é outra. Porque possessão, a pessoa ainda não conhece a Deus e está possuído por um demónio. E de certeza, possivelmente, você já viu alguém possesso, as feições dele se transformam porque é um demónio que está a possuir aquela pessoa e é o demónio que está a falar através daquela pessoa. Repossesso é, você permitiu que o demónio tomasse novamente conta do cristão. Tomasse novamente conta das atitudes dele. Ora, o que é que acontece? Só uma diferença. É que quem não é cristão não conhece a Deus, então continua sob o jugo satânico. O cristão tem uma possibilidade de fazer com que o demónio saia da sua vida e saia de ter controle, porque o diabo só tem controle sobre o cristão se o cristão permitir. Porque o diabo só tem possessão sobre uma pessoa se a pessoa permitir. Porque é a pessoa que permite ser dominado por o Espírito de Deus ou ser dominado por um demónio. Porque todos nós conhecemos quais são as artimanhas e conhecemos como é que o diabo atua. Portanto, a permissão do diabo dominar ou não dominar pertence à pessoa. E é importante que o cristão, sabendo isso, tem o poder de chegar à presença de Deus, arrepender-se dos pecados que possa ter cometido, das falhas que possa ter realizado e ordenar a esse demónio que saia no nome de Jesus. Porque ao nome de Jesus todo o joelho se dobra, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então Deus nos deu poder e autoridade nesse nome, no nome de Jesus, para que, embora eu tenha pecado, embora tenha permitido um reprocesso,
Mas Deus me deu a possibilidade de eu poder também mudar a minha vida. Como? Tomando uma atitude. Deixando de permitir que o diabo me domine e permitindo que seja o Espírito Santo de Deus a dominar-me. Como? Usando e exercendo a autoridade que me foi instituída no nome de Jesus. Quero deixar outro exemplo também. Isto é em relação a outro cristão. Todos nós conhecemos a parábola de Ananias e Safira. Ananias e Safira tinham vendido um terreno. E, naquele tempo, as pessoas levavam à casa, levavam aos sacerdotes, levavam aos homens de Deus, as verbas para que assim pudesse o ministério crescer e pudessem-se ajudar os mais necessitados. E Ananias e Safira venderam um terreno. E, ao levar o dinheiro ao apóstolo, levaram não o valor total, mas sim um valor inferior. Porque eles tinham tanto amor ao dinheiro que não quiseram levar todo. Ou seja, permitiram que o demónio de luxúria, o demónio da ganância o dominasse. E quando levaram o dinheiro ao Pedro, o que é que o Pedro lhe disse? Diz em Atos 5:4, diz assim: Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E em Atos 5:3 diz assim: A palavra traduzida, contudo, o capítulo Atos, temos dois crentes, por nome Ananias e Safira, como eu disse, que certamente foram controlados por Satanás. Pedro disse a Ananias: Porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Vejamos. Pedro disse: Porque encheu Satanás o teu coração. Então o que quer dizer é que houve um reprocesso. O coração do Ananias foi novamente cheio, tal como vimos há pouco, em relação à casa adornada e vazia. Aqui o coração do Ananias, através do pecado, ele ficou sem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não habita onde há pecado. Ananias permitiu e Safira que o pecado entrasse e o Espírito Santo saiu e o diabo entrou. Então é isso que acontece hoje em dia com os cristãos. Temos que ter muita atenção, por isso é que a vida de muitos cristãos passa por problemas, por dificuldades, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas no trabalho, problemas na família e por vezes não sabem porquê. É simples. A palavra de Deus, ela é maravilhosa pela simplicidade que ela nos apresenta as coisas. Vimos o caso da casa vazia, vimos o caso de Ananias e Safira e ainda há um outro caso também. O caso do Pedro. Quando Jesus disse: Olha, eu vou ser preso, vai acontecer isto comigo e aquilo, e Pedro disse: Não, nem pensar nisso, Senhor, nada disso. E o que é que Jesus lhe disse? Diz em Mateus 16:23: Arreda, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus e sim dos homens. Jesus dirigiu-se ao Pedro como Satanás. Veja, não era o Pedro porque o demónio estava-se a utilizar de Pedro para estar a criticar aquilo que Jesus e a pôr em causa aquilo que Jesus tinha dito. Eu creio que esses incidentes mostram perfeitamente quando é que um cristão pode estar reprocesso ou pode não estar. Então, meus amados, quanto a esta questão de um cristão ficar reprocesso ou ser novamente tomado por um demónio, eu creio que esta palavra é importante para nós meditarmos nela, ler e reler, metê-la no nosso coração, para que esteja o Espírito Santo e a Palavra de Deus e aí nenhum demónio possa retomar o lugar que ele pensa que tem, pois já não tem. Pois o lugar que era antigamente dele, agora está cheio do poder do Espírito Santo. E aí nós seremos então cristãos possuídos, cheios do Espírito Santo e jamais possuídos novamente por qualquer demónio que queira entrar, pois a casa
já está ocupada pelo Senhor Espírito Santo, que é Deus. Por isso, meus amados, eu quero deixar nos vossos corações, pensem nestas palavras, pensem nestes versículos, tenham muita atenção, porque por vezes temos uma vida diferente daquela que gostaríamos de ter, não por culpa de Deus, mas por nossa culpa, por não darmos ouvidos e não lermos e não pormos em prática aquilo que Deus diz, aquilo que Ele fala através da sua palavra. Então, com estas palavras eu me despeço, desejando uma boa continuação para todos vocês e coloquem esta palavra nos vossos corações para que não mais sejam enganados. Até uma próxima.